Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui pensando a respeito ainda dos profetas. O profeta Amós é os nossos pensamentos desses últimos tempos. Temos já feito uma introdução no livro de Amós, pensado a respeito do que seria a profecia de Amós, e hoje nós vamos dizer assim, vamos entrar no livro de Amós. Nós vamos ler os versículos 3 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2 e depois tirarmos então alguns pensamentos aqui para nós, pensando a respeito da profecia de Amós e o que tirar para nós nos nossos dias, já em 2024. Diz assim a palavra do Senhor do profeta Amós, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, e por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei castigo, porque levaram em castigo todo o povo para entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei os moradores de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, volverei a mão contra Edom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Borza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha e com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Ainda capítulo 2, versículos 1 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei castigo, porque queimou os ossos do rei Edom até os reduzir a cal. Por isso, meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote Moabe, morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombetas. Eliminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Somente esses versículos nós vamos contar com as bênçãos do Senhor sobre a meditação do que nós vamos ter aqui a respeito do profeta Amós. Veja bem, nós estamos pensando nesse profeta, um profeta que toca no assunto do lado social. O povo ali naquele tempo não estava olhando para os arredores, para o seu semelhante,
para aqueles que compunham até mesmo o seu povo de Israel, no caso, né? E pensando também que o profeta veio para corrigir o erro deles, mostrando o erro deles e mostrando que o Senhor mesmo ia tratar contra o erro do seu povo. E é interessante porque nós hoje vamos tratar a respeito do Senhor mostrando ou apontando o castigo para 6 nações. Ele aponta esse castigo para 8 nações, mas nós vamos pensar hoje, propriamente dito, nas nações do povo vizinho. E as 2 nações, de Judá e Israel, nós vamos tratar depois separadamente. Mas nós queremos pensar que o Senhor trata com aqueles que agem contra a sua vontade. E principalmente, notem o que eu vou destacar aqui. O Senhor sempre trata com aqueles que agem contra o escolhido, o filho, aquele que é dele. O Senhor sempre age. Mais cedo ou mais tarde, talvez demore no pensamento do homem, talvez seja tardio, talvez está demorando, mas o Senhor sempre age contra aqueles que fazem qualquer tipo de coisa contra os seus filhos. E aqui essas nações, apesar de ser nações conhecidas, apesar de ser nações, até mesmo podemos chamar assim de co-irmãs, nós vamos ver aqui, mas estas 6 primeiras nações, elas agiram contra o povo de Deus, e Deus vai tratar com cada uma delas segundo o que elas estavam dizendo ou fazendo. Nós podemos pensar que essas nações não receberam a lei, porque a lei foi dada ao povo de Israel. Nós podemos ver isso claramente em Levítico. Então a lei foi dada para o povo de Deus, o povo de Israel. Aqui já estão separados em 2 tribos, a casa do norte e a do sul, ou Judá e Israel, podem assim tratar como quiserem. E ele está mostrando para esse povo, ele está profetizando para o povo, dizendo para o povo: olhem ao redor, reconheça, veja o castigo de Deus. Deus vai castigar cada um desse povo. Porque, independente se o povo, se a nação tem recebido as profecias, tem recebido as leis do Senhor, tudo fica claro para eles que tudo que eles fazem contra a vontade de Deus é pecado. Eles sabem disso. Apesar de ter uma noção talvez um pouco menor, não ter noção da gravidade que é uma desobediência a Deus, eles sabem que é desobediência e muitas vezes eles agem. Mas aqui o Senhor está dizendo que, apesar do povo de Israel estar pecando, apesar do povo de Israel estar contrariando o próprio Deus, Deus vai tratar com este povo por amor desta nação. Ninguém age com o povo de Deus e sai impune. Ninguém toca no ungido de Deus e sai sem nenhum castigo. É fácil. Lembramos de alguns fatos dentro da Bíblia. Eu vou citar apenas um, mas vamos lembrar de Davi, por exemplo. Davi foi ungido rei e estava aguardando, ali o tempo para que ele exercesse a sua função, vamos dizer assim, o seu reinado. E até então o rei era Saul. Davi já sabia que o próximo rei seria ele, já era ungido por Deus. Saul perseguia Davi incansavelmente para o matá-lo. Davi, em uma das ocasiões em que ele estava nas suas andanças, fugindo de Saul, ele encontrou-se com Saul dentro de uma caverna. Sabe o que ele fez? Diz ali que ele cortou a orla da capa de Saul e levou com ele. E falou depois: olha, eu poderia ter matado, mas eu não fiz. E quando questionaram por que ele não fez, por que ele não aproveitou a oportunidade,
Sabe qual a resposta de Davi? Que choca a nós e nós deveríamos olhar para isso com outros olhos. Ele fala assim: quem sou eu para atentar contra um escolhido do Senhor? Ele sabia que Saul também foi um escolhido do Senhor. Então ele, com o temor, ele disse: quem sou eu para atentar contra aquele que foi escolhido do Senhor? Então nós vamos ver aqui, eles olhando, né, e vendo as nações ali sendo acusadas por Deus e o juízo de Deus que ia trazer contra elas. Nós observamos dos versículos 3 até os 5, ele trata contra Damasco, contra a Síria, né? A capital, Damasco, uma cidade que chamava a atenção naquele tempo, uma cidade que tinha tudo, era uma cidade rica. Isso vem a jogar por terra quando as pessoas dizem: se todos fossem estudados, se todos fossem cultos, se todos tivessem curso superior, o mundo não seria assim. E quando nós olhamos de contrapartida, nós muito bem sabemos que isso não tem muito a ver, porque o mal está no coração, no intento do ser humano, não no seu intelecto, não na sua condição acadêmica. Não porque ele estudou muito, ele tende a ser menos mal, ou vice-versa. Nós vemos pessoas aí cultas, pessoas estudadas, pessoa de uma pós-graduação muito grande e cometendo atos difíceis da gente até mesmo acreditar. E quando ele chega aqui, ele vai tratar então com essa nação, e ele diz ali que eles arrasavam a nação, ou o povo de Israel, com trilhos de ferro. Eles iam, atacavam os homens, levavam cativos aquele que lhes serviam, matavam o resto, e quanto às mulheres e crianças, ou seja, pessoas indefesas, eles passavam com seus carros, com as suas rodas, com objetos pontiagudos, e perfuravam mulheres grávidas como se fossem coisas. Presta atenção nesse detalhe. Ele tratava a gente como se fossem coisas, não como pessoas, não como seres humanos, mas como coisas. E isso chegou na presença de Deus, e Deus estava chateado, contrariado com isso, e Deus estava tratando com essas nações. E ele vem tratando, né? Primeiro com a Síria, ele está dizendo: olha o que vocês estão fazendo. Veja, o castigo vai vir. O castigo não vai... E isso que vocês estão fazendo não vão ficar impune. A violência está no coração do homem e não no seu conhecimento acadêmico. Sabe o que é interessante, que eu quero destacar também, que nós estejamos atentos? O Senhor está dizendo assim: meterei fogo, meterei fogo. Ele está dizendo que ele faria isso. Então nós temos que prestar atenção para não atribuir a Satanás coisas que ele não faz, ele não tem condições, não tem capacidade e ele não faz. É o Senhor mesmo que julga o seu povo, é o Senhor mesmo que castiga. É bom nós pensarmos que o Deus que nós servimos não é um Deus de barganha, de troca, não é um Deus maligno, que você faz algo ruim, ele já vai lá e te castiga. Não é. Mas ele tem deixado claro que, apesar dele ser amor, ele é fiel na sua própria palavra. E a sua palavra diz que ele é justo. E quando ele julga com justiça, ele pune. E ele está dizendo: eu meterei fogo. É ele mesmo que ia trazer fogo àquelas nações e destruir. O Senhor às vezes permite que coisas aconteçam conosco para ver se nós nos consertamos, para ver se nós nos achegamos a Ele, para ver se nós voltamos atrás, para ver se nós convertemos os nossos caminhos, voltemos para Deus e passamos a servir Ele. Veja, a Síria tratava povo como coisa, passando por cima com os seus carros, com as suas rodas, com objetos pontiagudos, perfurando as mulheres grávidas, jogando no meio
das coisas, dos restos que ali sobraram, e ia triturando tudo, assim como alguém debulha as suas sementes na época da colheita. Triste demais. O povo estava vendo que o Senhor estava dizendo o que ia fazer com essas nações. Irei destruir, porque vocês não podem ficar impunes. E nós vamos observar aqui, porque depois nós vamos ver como que ele trata com a sua nação. Nós estamos olhando para as nações de fora. E agora nós chegamos dos versículos 6 ao versículo 8. Ele trata com a Filístia, ou Gaza, né, que é a cidade ali relatada. Asdote, Asquelon e Ecrom. Veja bem, o comércio escravo, eles vendiam pessoas. Continuam, né, o mesmo tratado. Estavam tratando pessoas como coisas. O que você compra e vende? Coisas. Pessoas não se compra e não se vende. Mas o tempo da escravidão, eles vendiam e compravam as pessoas como se fossem coisas. Não tinha amor ao próximo, não estava preocupado com o seu próximo, se o seu próximo estava sofrendo, se o seu próximo estava tendo dificuldade, se o seu próximo estava em apuros, mas aqueles menos favorecidos financeiramente, sofria na mão deles, encontrava dificuldades, não tinha... É complicado pensar, mas eles pensavam tanto no seu lucro financeiro, que eles preocupavam mais com o lucro do que com o seu semelhante. Mais com o seu bolso cheio do que o que as pessoas estavam passando às suas voltas. E nós continuamos a pensar, né? Comprava dos edomitas. Veja agora que o próximo ponto é a Fenícia. Sua principal cidade ali, Tiro. Os versículos 9 e 10. Acusação, traição, quebraram a aliança. Qual aliança? Se nós pudéssemos trabalhar tudo que foi feito, mas complica talvez por causa do tempo. No tempo de Salomão foi feita uma aliança. E eles falaram que não se venderiam mais aquele povo, não comercializavam mais aquele povo, não iam trazer mais escravos para serem vendidos. Eles não comprariam e também não venderiam. Fizeram um combinado e aquilo estava funcionando. Mas quando chegaram aqui, eles esqueceram do que foi feito, da aliança que vinha dando certo até então. E eles quebraram essa aliança. Eles deixaram essa aliança sem importar o mínimo. Eles queriam lucro. Eles queriam se dar bem financeiramente. Eles não estavam preocupados com o seu semelhante. Eles não estavam preocupados com o ser humano. Mas eles estavam preocupados em se dar bem. E quebraram a aliança, vendendo pessoas como se fossem coisas. O próximo aqui, Edom, versículos 11 e 12, fala da acusação. Fala também de traição e violência, sem nenhuma misericórdia a Israel. Obadias relata isso, né, no capítulo 10. Uma violência sem nenhuma misericórdia. Estava nem aí. Judiava das pessoas assim por prazer, por mero ego, por satisfação. Agora vocês pensam, pegar um semelhante seu e zombar dele, destruir ele, matar ele, fazer dele escravo, por mero prazer, tratando pessoas como coisas e não como pessoas. Mas é interessante porque Edom, eu quero que vocês pensem aqui no versículo 12, ele diz: meterei fogo. Mais uma vez o Senhor dizendo o que ia fazer. Eles construíram lá no alto e acharam que como os passarinhos, né, constroem um ninho lá no alto e acham que nem Deus atingiria eles porque eles estavam no topo, num lugar muito alto. Mas o Senhor tem dito: ainda que você acha que está no lugar mais alto, eu, o Senhor, tenho capacidade e condições de ir até onde vocês estão.
Mas eu gostaria de pensar um pouco aqui, porque, veja bem, quando nós falamos a respeito da Fenícia, é um povo que nós podemos chamar assim de co-irmãos, porque eles foram descendentes. A Fenícia são os Edomitas. Sabe quem são os Edomitas? Os descendentes de Esaú. E os israelitas, descendentes de Jacó. Esaú e Jacó, nós bem sabemos que eram irmãos gêmeos. Estão notando o grau do parentesco daqueles povos? E por que faziam mal uns aos outros? E quando nós chegamos aqui em Edom, fala a respeito que os cabeças tinham ódio entre si. Eles não tinham amor, eles não tinham condições de caminhar por eles mesmos. Eles não combinavam. Meterei fogo, o Senhor está dizendo. Agora aqui a próxima é o Amon, os Amonitas, versículos 13 a 15. A acusação, violência sem limite. É quase que a mesma coisa, né? Parece que não mudava. Violência sem limite. Eles eram tão violentos e não viam limites. Judiavam do povo como se fosse um nada. Não tinha limite, não, até tal coisa, até tal ponto. Não viam limites e continuavam fazendo contra aquele povo, contra aquela nação. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu vou tratar com esse povo. E eu só estou pincelando isso aqui um pouco mais detalhado para quando nós entrarmos no povo do Senhor, no povo de Deus, no povo de Israel, tratando com as nações de Judá e de Israel, nós vamos perceber como que isso aqui foi importante, porque é como se ele viesse, de fora para dentro. Estou tratando com as nações, o povo de Israel estava feliz, é isso mesmo. É como se eles dissessem aqui para Amós, você está certo, muito bem, o Senhor Deus tem que fazer isso mesmo. E ele vai tratando com as nações e mostrando que aquelas nações estavam erradas e que iam sofrer castigo. Mas nós vamos notar depois que quando ele entra a respeito das duas nações, que é a nação de Deus, do povo de Israel, como que eles ficam assustados, achando que eles eram perfeitinhos, que o povo lá fora não, estavam todos errados e fazendo coisas negativas, pecaminosas, erradas. Mas depois daqui nós vamos entrar no povo de Deus e ver como que o povo de Deus também errava e apontando o dedo, para os outros povos e dizendo, não, eles são errados mesmo. Mas nós não, nós somos povo de Deus, nós somos nação escolhida. E esqueciam que eles também estavam errando da mesma maneira e pior, nós vamos ver depois, né? Então Amon aqui, a acusação sem limite. Quem eram os amonitas? Quem lembra quem eram os amonitas? Vocês estão lembrados que Ló, quando saiu ali da cidade que foi destruída, Sodoma e Gomorra, lembrem-se que a esposa dele virou uma estátua de sal e ele continuou sem os seus genros que foram queimados lá naquela cidade, e ele continuou então só com suas duas filhas. E as suas duas filhas olhando uma para a outra e dizendo, olha, nosso pai não vai ter descendentes. E elas mesmo bolaram na cabeça delas e disseram, vamos dar descendentes para o meu pai? Embebedaram ele e coabitaram com ele, estando ele bêbado, e daí então surgiu o povo de Moabe, filho de Ló com uma de suas filhas. Vocês estão entendendo? Ló, sobrinho de Abraão. Só para a gente entender que essas nações sempre tinham um grau de parentesco com o povo de Israel. E mesmo assim trucidavam, judiavam, eram malignos, eram maus.
não viam dificuldade em tratar com o seu próprio semelhante, com os seus parentes. Suas descendências eram da mesma raiz. E Moabe, então, e Amon, então, vendo ali a situação, também levavam os jovens presos, as grávidas arrancavam as crianças dos seus ventres. Olha o tamanho da violência. Passavam também, assim como Damasco, né, os seus carros com as suas rodas de ferro e objetos pontiagudos, e trituravam, moíam essas mulheres grávidas. Olha a maldade na cabeça do ser humano, tratando o seu semelhante como coisas, nunca como pessoas. E no versículo 14, ele aponta e ele fala da destruição, que vai destruir, que vai vingar. É difícil, mas ele estava tratando com essa nação. E ele estava mostrando que para essas nações, ele estava dizendo, vai haver juízo. Profetizando e mostrando para o seu próprio povo, dizendo, olha, prepara-te para encontrar com teu Deus. E talvez, né, as nações ali de Israel e também de Judá poderiam até às vezes estar felizes, comemorando. É isso mesmo, trata com essas nações. E depois, por último, no capítulo 2, versículos 1 a 3, ele trata então com o povo de Moabe. Nós bem falamos já, né? Amon era um dos filhos de Ló com a sua filha, e Moabe também, o outro filho de Ló com a sua filha também. Também parente de Abraão e também da mesma primogenitura daquele povo, né? Os mesmos genitores, eram parentes, talvez distante, mas eram da mesma descendência, da mesma raiz. E mesmo assim agiam contra aquele povo, com maldade no seu coração, pensando apenas em se dar bem. E o povo de Israel, eles não tinham condições de se proteger, porque eram fracos diante dessas nações. Mas o Senhor está dizendo, olha, ninguém toca no meu ungido, ninguém toca no meu povo e sai impune. Eles vão ter o castigo dele. Só que o povo estava em pecado, e o povo também ia ter o seu castigo. E aqui guerreiam contra Moabe. Sabe o que acontece? Só para a gente entender aqui, e vamos encerrar aqui. Moabe pagava imposto para Israel. Eu não sei o porquê de cada coisa, que não vamos entrar nesses detalhes, mas eles pararam de pagar imposto. O que eles fizeram? Juntaram ali alguns reis e foram guerrear contra Moabe. Só que ali, aqueles reis que foram guerrear contra Moabe não obtiveram êxito. Então, mataram o filho do rei. Mataram o filho do rei. E enterraram. Mas tamanho era o ódio, que eles, não satisfeitos em ter matado o filho do rei e enterrado, eles foram lá na cova, tiraram, arrancaram o filho do rei, puseram fogo. Diz ali que reduziram ele a cal, só sobrou cinza, só o pó. Tamanha era a raiva. Vocês já perceberam que ninguém resolve nada brigando? Vocês já viram alguém resolver alguma coisa brigando? Ninguém resolve nada brigando, porque a briga ela traz outras complicações, traz outras brigas. Hoje a equipe de cá bate na de lá, aí a de lá sente-se, vamos dizer assim, sente que foi prejudicada, então ela quer vingança, ela volta para cá, briga de novo, e assim vai sucessivamente, e era isso que estava acontecendo. Então aquele povo cavou a sua própria cova quando fez isso, porque o Senhor está dizendo, eu os reduzirei a pó, assim como foi feito com o filho do rei. Atearam fogo, queimaram,
Se sentiram satisfeitos, felizes? Mas isso não vai ficar assim não. Eu os reduzirei a pó. Então saiba, pense nisso. O próprio Deus é o Deus que corrige o erro. É o Deus de vingança, sim, de justiça. Porque ninguém faz o que faz e continua impune. Muito bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado pela atenção, obrigado por estar acompanhando esses estudos. E o próximo estudo, então, nós vamos continuar aqui a partir do versículo 4 do capítulo 2, pensando, então, nas duas nações de Israel e Judá. Nações do povo de Deus e os seus erros, as suas falhas. Vendo que ele tratou, assim, desse povo, pecado na horizontal. Pecando contra o povo. Só que quando nós vamos para o povo de Deus, nós vamos ver que o pecado é vertical. O povo de Deus peca contra Deus. Pecado é contra Deus. Desobediência contra o seu Deus. Sabendo, consciente. E nós vamos tratar a respeito disso quando entrarmos então nas duas próximas nações. Que Deus nos ajude e nos abençoe e que isso possa ser de grande utilidade, de grande valia nas suas vidas. Amém.